Aquela tristeza da mulher aprisionava ela. E a única coisa que poderia trazer a alegria daquela mulher de volta era ver o seu filho vivo. E quando Jesus vê que aquela mulher está presa nessa solidão, nessa tristeza de ter perdido agora o seu filho, Jesus toca os esquifes e manda que os esquifes param e coloquem aquele jovem que está morto ao chão. E Jesus vai até aquele jovem, pede para ele que ele se levanta, que ele acorde, e aquele jovem é despertado, e aquela mulher agora está livre da sua enfermidade, a sua tristeza, diferente desse endemoniado. Nós vamos ver outra passagem, que uma mulher estava em casa, já havia algum tempo com fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro e estava presa também numa enfermidade. Mas ela em casa ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus estava passando na sua cidade e disse assim: eu vou até Jesus, se eu ao menos tocar ele, serei livre dessa enfermidade. Essa mulher também precisava ser livre de uma enfermidade que não é a mesma enfermidade dos endemoniados e gagarenos. Aquela mulher não estava aprisionada pelos demônios, mas ela estava aprisionada por uma doença que maltratava ela há muitos anos, e ela sabia que se ao menos tocasse na obra de Jesus, ela poderia ser curada. E quando ela vai até Jesus, ela encontra uma grande multidão que impede ela de chegar a Jesus, mas aquela multidão não é impedimento para ela se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Ela somente só se quer ver liberta da sua enfermidade. Quando ela vai, ela pensa, passa pela multidão, vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando. A multidão tocava Jesus, a multidão espremia Jesus. Mas pastor, como o Senhor fala que a multidão espremia Jesus? Porque aquela mulher, quando toca Jesus, sai virtude de Jesus, e de imediatamente a sua hemorragia é estancada, e aquela mulher é liberta por tocar em Jesus. E agora Jesus diz assim: quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. Agora os seus discípulos falam: mestre, a multidão é grande, são muitos os que te tocam, há muitas pessoas te tocando. Mas Jesus disse: há uma pessoa neste lugar que me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher olha para Jesus e se arrepende e fala: mestre, foi eu. De imediato Jesus disse: mulher, teus pecados te são perdoados. E Jesus perdoou aquela mulher porque sabia da onde tinha entrado a virtude que saiu dele. Agora aquela mulher está liberta, indiferente desse endemoniado de gagareno. Não era demônio, era uma maldição que estava sobre a vida dela, de uma enfermidade que Jesus curou. Vamos ver outra enfermidade, outra libertação que Jesus faz. Vamos lembrar de um homem pelo nome Jairo, que vem até Jesus e fala que a sua filha está doente, que agora vai pedir para que Jesus a cure, porque ela estava com febril. E quando aquele homem fala com Jesus, aquela filha daquele homem estava em casa enferma, presa numa enfermidade chamada febril. Aquela menina precisava ser curada, aquela menina precisava ser liberta da sua enfermidade. Aquele homem vem cá, nós notamos que também não é demônio. Deus quer curar nesse lugar nessa noite. Tem algo que está prendendo pessoas nesse lugar que Jesus quer curar. Nota que agora, quando Jesus se opõe até a casa de Jairo, vem algumas pessoas e falam: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. A enfermidade matou a filha de Jairo. Agora a tristeza toma conta de Jairo. Mas Jesus fala: aonde está a menina? Me levem até ela. E quando Jesus chega lá, pede para que todo mundo saia, todos aqueles que estavam ali chorando, vendo a tristeza, o sofrimento de Jairo, pede que saiam. E quando Jesus entra até aquela menina, o aposento que se encontra, Jesus chama a menina: Talita cumi, se levanta. Aquela menina agora ela levanta, ela é restaurada, ela é salva do laço da morte
e também é salva de uma enfermidade. Jesus faz duas libertação em um só momento. Liberta aquela menina do laço da morte, porque ela já estava morta, e também liberta ela da enfermidade de febril que estava sobre a vida dela. Jesus não estava lidando com demônios, Jesus estava lidando com enfermidades que estava assolando a filha de Jairo, e um milagre acontece. Mas para onde o Senhor quer chegar nessa passagem? O Espírito Santo vai nos levar para lá dentro, aonde Jesus quer falar com você. Nós estamos só sabendo nesta noite quem é Jesus, o porquê esses demônios falaram com Jesus, porque esses demônios se opuseram a Jesus. Quem é Jesus? Muitas vezes eu e você esquecemos quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. A luta vem, as assolações vêm, a tristeza vem, a angústia vem, a dor vem, a maltratação da nossa vida financeira, a nossa maltratação da nossa vida familiar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Muitas vêm para nos destruir, mas Jesus ele vem para libertar em todas as áreas, não importa qual seja a área. Não importa qual seja o lugar. Nós vamos ver muitas passagens que Jesus libertou. Vamos lembrar da sogra de Pedro. A Bíblia fala que quando Jesus chega na casa de Pedro, a sua sogra também estava enferma, em cima de uma cama. E Jesus vai até ela. Ninguém levou Jesus até ela. Ninguém convidou Jesus Cristo para ir até a sogra de Pedro para libertá-la da sua enfermidade. Jesus foi à casa de Pedro, e quando chega a sua sogra, está enferma em cima de uma cama, mas Jesus vai até ela, e quando Jesus chega até aquela sogra de Pedro, toca ela e a cura, e quando a sogra de Pedro está curada, começa a se levantar e a servir a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala também do homem que era centurião, que tinha sob o seu controle 100 soldados, e havia um dos seus criados que estava em casa, enfermo, paralítico, doente, preso, e não podia mais andar, não poderia fazer mais nada, e ele vem até Jesus e fala a Jesus a respeito do seu criado, e Jesus pede para que ele vá até a casa desse centurião. Quando o centurião fala assim: Senhor, assim como tenho eu soldados ao meu comando, e eu digo aos meus soldados, vai, e eles vão, eu digo, eles vêm, e eles vêm, também basta uma palavra tua. Se tu disseres, eu creio que o meu criado será curado, porque assim eu sei servir, assim eu também sei que a tua palavra tem autoridade. E aquele dia Jesus disse: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Louvado seja Deus. E assim seja. E antes que aquele homem chegasse à sua casa, vem os seus soldados e diz que o seu criado estava curado. E aí aquele centurião pergunta: a que hora aconteceu isso? E ele, o seu outro servo, fala: a tal hora. E ele sabia que naquela mesma hora Jesus liberava uma palavra para que o seu criado fosse curado. Ou seja, o seu criado fosse liberto da onde ele estava preso. Porque nós, irmãos, andando é muito fácil, mas quando nós vemos uma pessoa enferma em cima da cama, onde ela não pode mais andar, onde ela não pode mais se mover, ela não está somente presa pelos demônios, mas ela está presa numa situação que somente Jesus pode ajudá-la. Louvado seja Deus. Agora eu quero entrar em algo mais profundo. Agora eu quero levar você. Depois de você saber que Jesus faz coisas tão grandes, depois que você soube que Jesus ele fez tão coisas miraculosas que a ciência não pode explicar, e Jesus ainda continua fazendo, eu creio que aqui dentro tem pessoas que têm testemunhos que somente Jesus pode fazer. Tem coisas que aconteceram na vida de pessoas que somente Jesus pode fazer. Isso nota para mim e para você que está aqui nessa noite, que Ele continua o mesmo, que Ele não mudou, Ele permanece e será sempre Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e ninguém pode mudar aquilo que Jesus começou. Aí eu quero perguntar para você nessa noite: o que está te prendendo?
Porque nós sabemos que dentro da igreja não tem nenhum super-homem, não tem nenhum herói. Sabemos que todos nós temos nossos momentos de fraquezas e que se Jesus não for na minha e na sua vida, nós podemos cair. Porque a própria palavra diz: aqueles que estão em pé, vigiem para que não. Porque há possibilidade de mim e de você, se nós largarmos de Jesus, entrar na escravidão de Satanás. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, procurando nos tragar que nem um leão. Ele está todo o tempo procurando uma brecha na minha e na sua vida. O problema é, pastores, que quando a igreja fala, vamos fazer um culto de libertação, são poucos os que vêm. É verdade, Deus, Deus te é. Mas os que vêm, Jesus liberta. Oh, Deus, aleluia. Mas pastor, você está dizendo que eu estou endemoniado? Não, meu irmão. Você veio participar do culto de libertação porque Jesus tem algo para fazer na sua vida. Porque você quer mudança. Porque você quer ser um cidadão, um povo eleito para ser morador do céu. Porque se você não quiser, meu irmão, falhas todo crente tem, todo ser humano tem. A Bíblia fala que nós devemos crescer, até chegar à estatura de varão perfeito. E o dia que nós chegamos à estatura de varão perfeito, estamos cheios suave a narina de Deus. E Deus nos recolhe. Mas se nós não chegamos, ainda tem muita coisa que Jesus precisa libertar de mim e de você. Porque a palavra de Deus diz também que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, chato. E aí eu quero te mostrar algo para você. Jesus, quando ele atravessa a cidade, Jesus, quando chega do outro lado da cidade, ele se encontra agora com um endemoniado, cheio de demônios. Aqueles demônios, quando via alguma pessoa, corriam e agrediam-los, porque eles eram valentes, eles eram ferozes, eles eram terríveis, a ponto de estourar correntes quando eles eram presos com correntes, quando as pessoas conseguiam acorrentar, porque a Bíblia fala que eles eram muito fortes e ninguém poderia contender com a força deles. Eles eram muito poderosos. Mas quando é Jesus que vem no caminho, quando eles verem Jesus, agora eles não têm mais coragem. A Bíblia nos fala que eles ficam atemorizados. Mas pastor, como o Senhor fala que eles ficam atemorizados? Porque quando você se encontra com alguém que você sabe que te causa medo, a primeira coisa que você fica é atemorizado. Aleluia, Jesus. Mas pastor, eu não tenho medo, eu estou em Cristo. Irmão, estamos num corpo de carne. Há situações na nossa vida que ela é tão pequenininha que ela nos coloca medo. Às vezes nós não temos medo de uma pessoa endemoniada, mas numa outra situação nós vamos ter medo. Aleluia, Jesus. Você quer ver uma hipótese, quer ver um exemplo dentro da Bíblia? A Bíblia diz que Elias, quando contendeu lá com os profetas de Baal, ele derrotou todos. Ele destruiu todos, 400 profetas de Baal, mais 300 e pouquinho de Jezabel, né? Ele derrotou todos. Ele era valente contra aqueles profetas? Sim. Mas quando ele viu apontado por uma mulher, que uma mulher falou que ia caçar a cabeça dele, ele se escondeu dentro de uma caverna. Aleluia, Jesus. Então mostra, irmão, que nós em alguma área de nossa vida nós temos medo. Aleluia.
Você já pensou, irmão? Como que você vai se apresentar a Jesus? Nós vemos esse endemoniado que quando Jesus vem até ele, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante do Filho de Deus. Nós sabemos que ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. E fala assim: o que viesse aqui, Filho do Deus Altíssimo, a nos